Meninas, a gente está tratando nessa semana sobre um conceito estritamente do yoga, né? Que é a busca pela estabilidade mental, diante de qualquer acontecimento. Sejam acontecimentos que a gente julga agradáveis e acontecimentos que a gente julga desagradáveis. O que acontece no nosso dia a dia? Nós oscilamos entre gosto e não gosto, prazeres e desprazeres, e diante disso, diante de um fato que acontece que tu não gosta, tu despenca. Diante de um fato que tu gosta, tu sobe. E assim nós ficamos nessa oscilação de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse desequilíbrio e essa desestabilidade mental. Esse é o nosso normal humano. E o que é o convite dentro desse caminho da espiritualidade? Que a gente consiga, cada vez, um passinho de cada vez. Não digo que é fácil, mas é possível nós irmos buscando essa estabilidade mental, esse equilíbrio na nossa vida. Eu não tenho como dizer, a gente, né, todo mundo, eu quero ter equilíbrio, eu quero ter paz. Mas como tu vai ter paz se tu não tiver equilíbrio, né? Se tu não tiver estabilidade. E esse equilíbrio na vida depende do equilíbrio da tua mente, porque é a tua mente que vai influenciar as tuas emoções e as tuas ações. Então, tudo parte da nossa mente. E como a gente pode buscar esse equilíbrio na mente? É esse conceito que a gente está trabalhando hoje, que está dentro do yoga, dentro do caminho do yoga. Então, essa busca pela estabilidade mental, ela parte de alguns pressupostos, que é... Eu estou olhando para cima que eu estou tentando lembrar que eu não trouxe a minha cola. Eu faço o plano de aula, eu esqueci lá, e aí eu estou tentando lembrar na minha memória que o que eu escrevi no quadro. É, então, a gente parte do pressuposto que para a gente buscar uma estabilidade, a gente tem que olhar para os fatos separados das nossas emoções. Quando eu julgo um fato, especialmente se eu julgo negativo, eu ah, vou fazer uma interpretação desse fato e vou ter uma reação mental e uma reação emocional com relação a isso, e isso vai me trazer um sofrimento, né? E se eu julguei que algo é ruim, que eu não gosto, e a partir desse julgamento de que aquela situação é ruim, ou que aquela pessoa fez é terrível, ou seja lá o que for, né? Como eu julguei aquele fato, eu vou reagir a isso, mental e emocionalmente. E a partir disso, aqui, é nessa interpretação que existe o sofrimento. O sofrimento, ele não está no fato. Vamos imaginar que isso aqui é o fato. Aconteceu uma situação, e eu vou trazer um exemplo aqui, que uma aluna trouxe, que uma atendente de uma lotérica atendeu ela muito grosseiramente, né? E ela ficou muito mal com isso, ela se sentiu, estragou o dia dela. O fato é que uma atendente falou rispidamente com ela. Esse é o fato. Isso poderia ser só um fato. Isso se torna um problema quando eu julgo esse fato. Se eu simplesmente deixar o fato com o fato, tá tudo bem. O que é importante? Que a gente observe o fato e pense: será que ela está sendo ríspida porque eu, sem querer, cometi algo, eu fiz algo errado? É importante que a gente faça essa reflexão e perceba: puxa, se eu fizer algo errado, talvez eu tenha passado na frente de alguém, talvez eu tenha, sem querer, jogado alguma coisa nela, né? Vamos supor, assim. E, e aí, então, eu observo esse fato e tento corrigi-lo, né? Então, se eu fizer algo errado, eu peço desculpas e tento fazer diferente. Agora, se eu, ao observar o fato,
eu percebo, não, a princípio está tudo ok, não fiz nada de errado, ela estava já previamente nesse estado e ela está descarregando em mim algo que é uma dor dela, algo que ela não conseguiu lidar. Lembrando que nós transbordamos aquilo que nós temos dentro, aquilo que a gente está sentindo. Então, se ela está transbordando aquela raiva, né, em forma de rispidez, de grosseria, é o que ela está dentro dela. Talvez um chefe destratou ela, talvez um colega foi grosseiro com ela e ela não conseguiu lidar com isso e está transbordando. Então, se eu entender esse fato dessa forma, eu olho para o fato e deixo com ela o que é dela, eu não preciso tomar para mim. Então, a vida ela sempre vai nos trazer isso. O fato, ele é verdadeiro, nesses casos, assim, quando algo vem nos ofendendo, aquilo que a pessoa está nos dizendo ou fazendo conosco é verdadeiro. Se alguém mente, por exemplo, nos ofende diretamente, né? Nos xinga, nos chama de alguma coisa. Aquilo que a pessoa disse para nós é verdadeiro? Se sim, então, né, no fundo, a gente tem que agradecer pela pessoa ter nos dito algo que talvez a gente está anos e anos e anos repetindo e nunca nos demos conta. Se aquilo que a pessoa está nos ofendendo, nos dizendo, não é verdadeiro, entendendo que, ok, então não faz sentido aquilo que ela está dizendo. Então a gente pode deixar com ela. Quando alguém chega e nos dá um presente, a gente tem escolha de aceitar esse presente ou não. Esse presente, ele pode ser uma grosseria, ele pode ser uma ofensa, né? Então, a gente pode deixar com ela o que é dela e seguirmos a nossa vida normal, sem nos atingirmos. O que faz com que a gente gere sofrimento, nesse caso da atendente, é pensarmos assim, nossa, eu tô ofendida, essa pessoa tá me xingando, ela tá me magoando, ela tá tocando no meu ego, né? E aí isso gera um sofrimento, gera mágoa, gera raiva, gera tristeza, gera daqui um pouco um repúdio, uma rejeição com relação à pessoa, com relação ao ambiente onde isso foi feito. Ah, nunca mais vou nessa lotérica porque eles são grossos, né? A gente ainda generaliza. Ah, não, todo mundo que atende nas lotéricas são pessoas desqualificadas, ainda a gente pode generalizar mais ainda, né? E, e não é assim. Todos nós, seres humanos, temos as nossas dores, temos as nossas dificuldades de lidar. Nós sabemos disso. Se não estamos nesse estado mental de equilíbrio, muitas vezes a gente transfere para os outros o que não é deles. Então, ao ter essa empatia de compreender a dor humana, a dificuldade humana de lidar com as dores, com a interpretação dos fatos, faz com que a gente, ok, é difícil para mim, é difícil para ela também, né? É ela que está sofrendo, na verdade, eu não preciso reagir do mesmo jeito. O que que é o nosso automático quando a gente não pensa sobre isso? É reagir grosseiramente com ela também. Imagina se ela já está com uma dor, vai ficar ainda maior. Talvez quando a gente está num estado de equilíbrio, a gente possa colaborar positivamente falando para essa pessoa, talvez, olha, eu acho que eu não fiz nada de errado. Né? Claro que depende de cada situação, depende se cabe ou não a gente colaborar com ela, de tentar trazer ela para si, né? Às vezes a pessoa ela tá assim, ela nem se deu conta que ela tá descarregando em todo mundo que ela tá sendo grosseira. E às vezes assim, falar gentilmente, talvez ela, opa, é verdade, deixa eu respirar, deixa eu tomar um chá e uma água, né? Então, gurias, eu fiz uma tabelinha que eu botei lá no grupo, né, para vocês, que eu estava falando com a Karine, que à medida que eu vou dando a aula e o assunto ele vai amadurecendo, e essa tabelinha foi uma forma de eu tentar facilitar para que a gente entenda, né, para que vocês entendam, de como esse conceito ele funciona na prática. Como a gente pode buscar essa estabilidade mental na prática, tá? Então, esse exemplo da atendente brava. Então, o fato é, atendente brava. O problema foi a pessoa se sentiu ofendida. Os sentimentos envolvidos foram que decorrentes desse fato foi que a partir da interpretação dela,
ela ficou com raiva, com mágoa, né? Os apegos que ela pode ter são vários, né? Ali eu botei só dois, mas são muitos que pode ter e depende de cada pessoa. Em primeiro lugar, a gente está oscilando na vida conforme o que nos acontece externamente. Quando a gente não está equilibrada internamente, tudo que acontece fora, a gente oscila, sobe e desce, e fica nesse desequilíbrio total. Então, se uma atendente te trata mal e tu passa o resto do teu dia mal, isso é bem ruim, né? Porque nós ficamos muito fragilizados diante da vida. Então, e é isso que é uma coisa interessante, que à medida que nós rejeitamos o que a vida nos traz, em vez de aprendermos com os fatos da vida, lembrem disso, nós ficamos frágeis, nós ficamos fracas. E ao contrário, nós nos fortalecemos quando a gente se conhece melhor. E quando a gente busca esse equilíbrio, quando a gente busca essa estabilidade dentro de mim, e ao mesmo tempo sempre ter esse ponto de partida, de que nós somos irmãos, todos nós somos iguais, todos nós somos frágeis, no sentido de estarmos aqui nessa escola da vida aprendendo com a vida. Então, se hoje eu já compreendi algo melhor e o outro não, então que eu tenha essa empatia de entender que ele ainda está sofrendo, algo que, graças a Deus, eu estou aprendendo a superar, né? Não me sentindo superior, mas apenas, né, já não estou mais sofrendo tanto por isso. E também, muitas vezes nós temos expectativas, a expectativa é esperar que o outro haja de determinada forma conforme eu quero ou preciso. Então, aqui novamente eu estou à mercê do que acontecer fora para estar bem ou não. E o desejo é que eu esteja bem, independente de o que está acontecendo externamente seja gostoso ou não, né? É bem importante de dizer que esse conceito, ele pede que a gente olhe os fatos objetivamente, tá? A gente olha objetivamente, isso é meu ou não é meu? Faz sentido ou não faz sentido? Eu preciso corrigir algo ou não? Tenho algo para aprender com isso ou não? Tem muitos fatos da vida que, por exemplo, quando alguém chega e te comunica, morreu alguém. O fato é, morreu alguém. Eu vou sofrer a partir da interpretação desse fato, tá? Eu não acho que seja fácil, eu ainda sofro, porque a minha interpretação com relação à morte está muito arraigada, que isso é algo que não é bom. Mas isso é algo que aos pouquinhos eu sugiro que a gente vá entendendo como um fato da natureza. É natural que as pessoas morram. E se a gente não morrer logo, nós vamos perder muitas pessoas queridas ao longo da vida. Nós ainda vamos falar sobre morte especificamente. Mas ele é um bom exemplo, porque ele seria assim, o mais radical dentro dessa busca pela estabilidade. Então, diante da morte, nós podemos reagir de muitas formas. Pode aniquilar com a vida de alguém, né? Ao saber da morte de outra pessoa querida, ou tu pode sim ter o luto, ter aquele sofrimento inicial, mas tu conseguir tocar a tua vida com uma certa brevidade, não arrastando muito esse luto, e com menos intensidade esse sofrimento também, a partir desses entendimentos, tá? Mas isso não significa, gurias, que nós sejamos insensíveis. Não significa que nós sejamos frias e indiferentes à vida e às pessoas, pelo contrário. Quando algo é positivo, por exemplo, que não é positivo na tua vida, então tu tá aqui vivendo plenamente, que é o convite sempre dentro do yoga, tu estar pleno, né? Inteiro aqui e agora, saboreando a vida no agora, não no passado nem no futuro. Agora. E eu estou, então, inteira, vivendo com o coração aberto,
feliz, trazendo os meus sentimentos e entregando os meus sentimentos a quem está comigo aqui e agora. Quando isso se passa, não adianta eu ficar lastimando e sofrendo por algo do passado. Eu posso sim aprender com o passado. Então, o que eu tenho que fazer com todas as pessoas que eu amo é viver plenamente, saboreá-las agora, tá? E assim com os fatos da vida também. Ah, de repente a pessoa foi demitida. É um fato, demissão, fato. O que eu vou fazer com isso é uma interpretação do fato ou não, tá? Se eu vou olhar para o fato, ok, demitido, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar outro emprego, vou fazer uma outra formação, eu vou me especializar. Tá, sempre é o que que eu faço com o fato? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Independente de se o fato é positivo ou não, o que eu faço com o fato? Se o fato é negativo, o que eu faço com o fato? Eu vou olhar para o fato. Ah, eu estava bem e fiquei doente. Fato, estou gripada. O que eu faço com o fato não é me lastimar, não é transformar isso, oh meu Deus, coitadinha de mim, colocar de vítima, ou transformar isso num sofrimento muito maior do que é olhar para o fato. Oh, vou tomar mais limão, vou tomar açafrão, vou, né, mel, vou fazer chá, preciso consultar. É isso, olhar para o fato objetivamente. Quem é mais pragmática, mais objetiva, mais racional, tende a, nesse aspecto, talvez ter mais facilidade, que é a mais emocional, é um aprendizado um pouco mais difícil, mas é necessário para que a gente não se desestabilize tanto diante dos fatos que a vida vai nos trazer. E a vida é uma sequência de fatos, né? E como a gente reage a isso, que é o que vai nos trazer essa estabilidade. E parar tanto assim com esse mimimi, né? Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, isso faz parte da nossa maturidade mental e emocional de não ter tanto mimimi, não ter tanto assim, ah, né? A vida ela vai te trazer o que ela tem que te trazer, o que faz parte do teu caminho, do teu aprendizado. E receber a vida como ela chega, que é a maturidade. E dizer assim, ah, tá tudo bem. O que está me chegando é o que é importante para mim aprender algo. Se algo que eu julgo negativo vier, é porque algo tem ali para mim crescer em termos de ser humano, em termos de humanidade, né? Em termos evolutivos, digamos assim. Então, isso é maturidade. E diante daquela tabelinha que eu passei para vocês também, sempre se perguntar assim, ó, esse fato eu tenho como reverter? Diante da atendente, eu não tenho como reverter a atitude dela que ela fez, mas a atitude que eu tive reativa a isso, eu tenho como reverter. Então, eu posso colocar sim, eu posso reverter isso. Eu posso, em vez de reagir de forma ofendida, magoada e acabar com o meu dia, eu posso reverter disso, com isso olhando objetivamente como um fato, tá? E o que que vai me trazer isso? Paz. Vai me trazer paz. É deixar com os outros o que é dos outros. Sim, se eu posso, eu não vou ser indiferente e fria também, se eu puder colaborar e melhorar esses fatos, tá? Eu sempre vou agir proativamente em prol dos meus irmãos de alma, que são todos os seres humanos. E também, né, os demais animaizinhos. Mas se eu não puder fazer nada, eu deixo com o outro que é do outro, tá? Tem momentos que não cabe eu ali, uma fila gigante, eu ficar dando discurso e tentando pregar alguma coisa para a pessoa, né? Mas se é uma pessoa amiga, daqui um pouco e ela tá aberta e ela daqui um pouco desabafa, ai, desculpa, eu tô muito chateada, daqui um pouco talvez tu possa trazer uma palavra de consolo, né? E ajudá-la nesse processo. E dizer, tá tudo bem, né? Faz parte. Faz sentido, Fê? E cá, Sim, tá. faz. Então,
Tem um outro exemplo que eu vou passar para vocês, só rapidinho, porque eu acho que é através dos exemplos que a gente acaba aprendendo, né? Tem uma colega, duas colegas, na verdade, que os filhos moram em Santa Catarina e elas moram aqui. Então, a problemática que eu pedi, né, que me trouxessem problemas para a gente olhar de uma forma assim, conforme esse conceito. Então, o problema foi a saudade, que apareceu, né? Eu tenho muita saudade. E aí o fato, qual é o fato? Vou pegar minha caixinha de óculos aqui de novo. O fato é, filhos morando em Santa Catarina, e o fato é, eu moro aqui, em Montenegro. E a interpretação desse fato, ele gerou um sofrimento, né? Ou seja, existe essa distância, eu tenho saudade, e os sentimentos envolvidos são de tristeza, às vezes de raiva da situação, de não poder mudar essa situação, coisas, e também de solidão, né? E aí, o que que vem depois? Quais são os apegos, né? Nós temos apegos à companhia, a nos sentirmos talvez úteis, a nos sentirmos. Vai depender muito de cada um, né? Muito, é muito individual esses apegos sempre. Mas aqui que a gente tem apego, é importante que a gente olhe, né? A se sentir importante, a se sentir amada, com a presença, né? Como se a presença fosse significasse isso, mas nem sempre, né? A pessoa pode estar muito distante de ti, tu te sentir amada. Então, são coisas muito individuais e que é importante de olhar para esses apegos, porque ali tem algo que está te falando que, nossa, já passou bastante o nosso tempo, né? Eu nem vi que tinha passado tanto, perdão. Ahn, Oi, então, Zu, mas só pra dizer, hoje meu horário tá tranquilo, tá? Se quiser ficar um pouco mais, ai, tá bem, meu bem, tá bem. tá? Tá, eu vou, eu vou terminar aqui, depois a gente encerra a parte teórica aqui, e depois a gente entra na parte prática. Então, e aí a gente pergunta, essa situação, né, dos filhos morando em Santa Catarina e eu morando aqui, tem como reverter? Eles têm como vir para cá? Não, eles não querem. Eu tenho como ir para lá? Não, não posso. Então, tem como reverter neste momento? Não. Como eu olho para esse fato objetivamente? Eu não tenho como reverter. Adianta eu ficar alimentando os meus sentimentos negativos? Ai, eu tô sozinha, ai, eu tô triste, ai, eu tô com raiva que eu não consigo mudar isso. Ou tô triste, né? Tô com saudade. Adianta? Não. Como eu lido com esse fato objetivamente? Então, os meus sentimentos envolvidos, olhando, reagindo a isso negativamente, só o piora, só aumenta a minha dor e o meu sofrimento, e, consequentemente, muitas vezes eu projeto nos outros a culpa por eu estar me sentindo tão mal. Então, acaba, às vezes, complicando as relações em função dessa projeção que eu fiz. Então, eu não tenho como reverter. Nesse caso, o que que eu posso fazer? Aceitar. Sempre a gente pergunta assim, ó, fato, posso reverter? Sim, então vou fazer o que é possível para fazer isso. Eu sempre tenho que ter uma ação após a constatação de qualquer fato. Eu não posso reverter, sempre vai me caber aceitar. E a partir da aceitação, eu também vou agir. E como eu vou agir? Talvez fazendo mais videochamadas para minimizar minha saudade, talvez visitando mais vezes, com mais frequência. Mas não só isso. Nesse caso, existe a percepção de solidão, né? Então, a solidão é o problema.
não saber lidar com a ausência de pessoas perto de ti, que é a questão X. Então, ter mais momentos de autoconhecimento, de autocuidado, talvez buscar mais amizades, talvez buscar até um novo companheiro, companheira, ter outros tipos de lazeres, de entretenimentos, talvez buscar alguma outra atividade, até profissional, que vá te envolver de maneira que tu não fique dependente da presença de outras pessoas, né? A gente não precisa ser dependente, a gente pode sentir muito prazer. Vai lá com as amigas, vai lá com a família e volta para casa e tá muito bem. Porque eu tô bem comigo. Quando a gente não tá bem com a gente, a nossa presença somente é insuficiente, né? Faz falta que outras pessoas me distraiam de mim mesma. Então, o foco sempre é olhar para nós, tá? E o que eu ganho com esse fato? Todo fato, toda situação na vida, ela vai te trazer aspectos que a gente julga positivos, aspectos que a gente julga negativo. Mas a gente pode tentar transformar até aquilo que seria negativo em positivo. O que eu ganho se eu estou sozinha comigo? Se eu estivesse sempre com outras pessoas rodeada, eu estaria constantemente distraída de mim mesma. Eu não teria olhado para minha solidão e eu não teria buscado alternativas de ir acreditar mais em mim, ser mais confiante, acreditar na minha capacidade de fazer diferente, na minha capacidade de conquistar novas amizades, na minha capacidade de me divertir, de ser feliz sozinha, ou buscando amizades e sem que o outro seja o protagonista da minha vida. E a nossa autoestima vai sendo reforçada. E eu também posso perguntar o que eu perco se eu não tivesse esse fato na minha vida, se eu não, né, se esse fato dos filhos estarem longe e eu não ter essa oportunidade que a vida está me dando de sentir a solidão e perceber, puxa, querida, tu nunca olhou para ti, tu sempre priorizou os outros e agora a vida está te convidando, olha para ti, tu merece, né? Te cuida, te conhece, te dá mimos, te sinta merecedora de ser amada, de ser cuidada também. Então é importante que a gente olhe para isso. A vida ela é pedagógica, ela sempre vai nos trazer oportunidades de crescimento, que a gente possa então olhar para isso. Ficou claro esse conceito que impede essa estabilidade, que é olhar objetivamente para os fatos sem interpretá-los emocionalmente? Isso não significa deixarmos de sermos emocionais, pelo contrário, nós usarmos a nossa emoção a cada momento, né? Ficou? Sim, ficou. Aham. Ah, tá bem. Então, assim, a gente pode resumir isso em seria reduzir uma reação subjetiva, que é emocional com relação ao fato, a olhar objetivamente o fato. Esse é o resumo do que a gente está vendo. Tá bom?